Mateus, capítulo 12. Vocês perceberam que na ordem do culto nós falamos sobre, ou lemos textos que se referem ao descanso, que é o sábado. Mateus 12, versículo 1 a 14. Vamos orar antes de ler. Pai Santo, que Teu Espírito, ó Deus, que é poderoso e onisciente, domine sobre nós, subjugue o nosso pecado, nosso orgulho, nossa natureza pecaminosa, caída, que todo pensamento seja levado cativo a Cristo Jesus, que haja libertação, entrega, consagração, renúncia, possamos repensar a nossa vida, nossos hábitos, nossos caminhos, à luz da Tua Palavra e não de nós mesmos ou de outros. Que o Senhor nos ensine como nosso Mestre, em nome de Jesus. Amém. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Tirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Amém. Nós guardamos ou não o sábado? Nós guardamos. O sábado na Bíblia não é o dia depois da sexta, é um dia de descanso. A palavra sábado remete muitas vezes àquele dia depois da sexta, antes do domingo, mas na Bíblia não é propriamente um dia, tanto que em Levítico 24 e 25, o ano inteiro é chamado de sábado. Depois da ressurreição, os cristãos começaram a guardar o domingo, porque Jesus inaugura a nova criação. O sábado não é uma lei de Moisés que passou, porque Deus instituiu um dia de descanso, o sábado ou sabate, que seria mais preciso de chamar, em Gênesis 2, na criação. E nós teremos um sábado eterno na glória, como diz Hebreus capítulo 4.
nós guardamos os 10 mandamentos, não somente 9. Não adulterarás, não furtarás, não mentirás. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está lá. Essa não é uma lei cerimonial, como se fosse uma cerimônia que passou. É uma lei moral. Permanece. Em Êxodo 20, nós lemos que o homem deve guardar o sábado porque Deus fez isso na criação. Em Deuteronômio 5, que aparece de novo os 10 mandamentos, o fundamento da guarda do sábado é a libertação do Egito. Em Êxodo 20 faz referência à criação. Em Deuteronômio capítulo 5 faz referência à redenção. E nós estamos nas duas coisas. Nós estamos na criação e nós fomos também redimidos. Êxodo capítulo 23, o versículo 12, seria bom você anotar ou gravar essa referência. Diz o seguinte: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Êxodo 23, 12. Para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Então observe nesse texto que o descanso se refere não somente a um deleite espiritual em Deus, mas é também um descanso físico. Tem essa implicação, para que tome alento, literalmente para que tome fôlego ou renove as suas forças, porque a força do homem precisa ser renovada. O sono testifica disso, e também o sábado. Os judeus então eles tinham que guardar esse dia do Senhor, no sentido de santificar esse dia, de buscar a Deus nesse dia mais até do que nos outros, no sentido de concentração, e também deveria ter um descanso do corpo, um descanso físico, digamos assim. A lei era tão precisa que eles não deveriam nem acender fogo dentro das casas, porque isso exigiria muito trabalho deles. Isaías capítulo 58, que é um texto clássico sobre o sábado. Abra por favor em Isaías capítulo 58. Deus condena o jejum que eles faziam, porque eles jejuavam, mas oprimiam os pobres, viviam em outras impiedades. Isso anula completamente o jejum. E eles também não guardavam o sábado. Isaías capítulo 58, versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado. Essa é a primeira parte do verso. Como alguém pode profanar o sábado com o pé? Veja, se desviares o pé de profanar o sábado. Aqui está falando de não fazer viagens, de não fazer algo que exija um esforço, uma caminhada muito longa. Naquela época eles caminhavam até 30 quilômetros. Então ficou conhecida a expressão que aparece lá em Atos capítulo 1, verso 13, a jornada de um sábado. Porque os judeus, que muitas vezes eles querem ir além do que está escrito, e colocar números, regras, estipular coisas, eles colocaram, então vamos mensurar aqui, uma viagem em termos assim, até 1 quilômetro pode, a partir disso não pode. Aí começa aquele legalismo, de pode e não pode. Mas o princípio aqui é o seguinte: a pessoa viajar, caminhar e perder aquele propósito de santificação do dia do Senhor, está profanando o sábado. Esqueçam, esvaziem a palavra sábado do dia depois da sexta. Pense no nosso caso, um dia de descanso, que é o domingo. Se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Ou seja, voltar para si, ao invés de concentrar a atenção em Deus.
Isso é profanar o sábado. Mas pastor, eu estou de férias. Mas será que as férias mudam a lei do Senhor? Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, não olhar para o sábado, para o dia do Senhor, como se fosse algo pesado, nós temos que cumprir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Não, deve ser um deleite. Deve ser um deleite. Se você chamar, ou seja, se você considerar o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. A mentalidade farisaica é o seguinte: olhar para esse texto e perguntar assim: então eu posso ou não posso assistir televisão? Isso é um legalismo. Agora, eu pergunto, o que você vai buscar na televisão ao domingo? Ou por que você quer assistir televisão no domingo? Como você vai cumprir este texto assistindo de uma forma enlouquecida um time de futebol? Então veja, vamos perder isso de pode ou não pode, vamos pensar sobre o que o texto está dizendo. Como eu posso cumprir exatamente o que está escrito aqui? Não no sentido de quantos quilômetros então eu posso andar. Se você observar em Mateus capítulo 12, eles estavam passando ali por um campo. Passou Jesus pelas searas, então ele estava caminhando. Mas o judeu quer estipular tudo, quer legalizar tudo. Então diz, jornada de um sábado, 1 quilômetro. Tanto que lá no Higienópolis, os apartamentos do primeiro andar, eles são mais caros, normalmente são os últimos, por causa da vista, etc. Mas lá, os primeiros, eles são os mais caros. Por quê? Por causa de judeu, lá tem muito judeu, tem muita sinagoga. Então, no sábado, caminharia menos para chegar em casa. Alguns literalmente contam os passos nesse dia. Já beira assim uma loucura, uma coisa sem sentido. Perde-se então o princípio do sábado e cai então nesse legalismo que Jesus tanto condenou. Mas irmãos, eu acho que nós estamos pecando mais do outro lado do que do legalismo. A questão não é que nós somos legalistas, a questão é que nós não estamos cumprindo o dia do Senhor ou observando. Se você falar para alguém assim, olha, no domingo eu não estudo, eu estudo nos outros dias. Ah, você é fariseu então. Aí já é o outro lado. Nós guardamos o dia do Senhor. A melhor exposição que eu já li sobre esse assunto, que é o dia do Senhor, como guardar domingo, é no Catecismo Maior de Westminster. Como deve ser guardado o dia do Senhor. Então nós não somos legalistas, mas nós também temos o princípio eterno de guardar o sábado. Isso não é coisa adventista, isso não é coisa de fariseu, é o ensino da palavra do Senhor, que é uma só. Os discípulos então, eles estavam ali naquele campo, diz aqui a seara, talvez de trigo ou cevada, e o que eles estavam fazendo, Lucas especifica lá em Lucas capítulo 6, os discípulos estavam arrancando espigas de grãos, esfregando-as entre as mãos, para separar o núcleo da palha. Então eles estavam colhendo e esfregando assim para comer. Alguém pode dizer, mas como que Jesus invade um campo com os seus discípulos e começa a colher as coisas? Parece que é um roubo, parece que é uma invasão. Mas Deuteronômio 23, 24 e 25 permite que isso aqui fosse feito. Alguém com fome poderia entrar em algum campo e colher algumas coisas sem exagerar.
Talvez fosse no Brasil, se permitisse uma lei assim, o povo já ia levar um cesto, já ia levar um saco para colher, né? Mas naquela época tinha o princípio da moderação. Coma para ali satisfazer a sua fome, diz o texto aqui, estando seus discípulos com fome. Deuteronômio 23, 24 e 25 permite isso. A lei diz: quem profanar o sábado deve morrer. Êxodo 16, 30, 35. Então os judeus ficaram com medo disso e quiseram colocar assim de uma forma muito precisa, muito legalista, aquilo que pode e aquilo que não pode fazer. Portanto, eu quero falar hoje sobre o ensino de Jesus sobre o descanso sabático. O ensino de Jesus sobre o descanso sabático. Primeiro, o descanso sabático busca o princípio bíblico, não regras e tradições humanas. Nós tínhamos livros judaicos que falavam sobre isso, Mishnah e outros. E vejam o que eles colocam no versículo 2. Os fariseus, porém, vendo isso, eles estavam sempre observando, criticando as coisas. Disseram: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Por que não é lícito fazer isso em dia de sábado? Porque está escrito na lei? Não. Porque estava escrito na tradição deles. Tinha lá uma lei específica sobre isso, que não poderia colher em dia de sábado. Isso seria um trabalho. Mas vejam, os discípulos estavam ali passando por um campo. Eles colheram espigas, esmagaram, assim separaram. Isso era uma atividade, isso era um trabalho em certo sentido, mas que não feria o princípio do descanso sabático. O que estava ferindo aqui era o tradicionalismo dos fariseus. E é sempre um problema quando a igreja, ou seus pastores, ou os concílios, começam a colocar regra em cima de regra. A pessoa não está obedecendo a Deus e sua palavra, está obedecendo o tradicionalismo. Uma coisa tem que ser separada da outra. Eu quero que os irmãos pensem sobre o assunto e não busquem simplesmente em mim uma lei. O pastor disse se pode ou não pode. Não! O que eu vejo na palavra que pode ou não pode, de acordo com a vontade do Senhor. Então veja, buscar aqui o princípio. O que o Antigo Testamento diz? O que o Novo Testamento diz? Não regras e tradições humanas. Aquela mulher muito conhecida, Ellen White, do Adventismo do Sétimo Dia, ela teve uma visão, das muitas visões que ela teve, em que ela viu ali as tábuas da lei, e ela viu o mandamento do sábado brilhando, e Deus disse para ela, segundo ela: o meu povo está sendo destruído porque não guarda o sábado, e aquele que não guardar o sábado deve morrer. Daí que veio essa tradição tão forte dos adventistas, até está no nome da denominação, Adventista do Sétimo Dia. Agora, se você pesquisar nos livros de teologia deles, etc., você pode encontrar declarações nesse sentido. Os escritos de Ellen White são tão inspirados quanto a Bíblia. Então o peso que eles dão para as regras no sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não veio da palavra de Deus, veio dos escritos, como eles chamam, da senhora profetisa Ellen White. Então nós não guardamos o sábado porque João Calvino escreveu sobre isso, ou porque os puritanos entenderam assim, mas porque nós encontramos isso na palavra de Deus. Sem tradição humana, sem regra, sem legalismo, mas em obediência àquilo que Deus coloca como regra, como preceito e como mandamento. Segundo ponto, o descanso sabático considera as obras de necessidade. Versículo 3: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome,
Entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ler apenas esse texto sem ler lá 1 Samuel, pode parecer que Jesus está dizendo assim, até Davi quebrou a lei e comeu os pães que eram proibidos. Ou seja, não tem problema em quebrar um pouquinho da lei, mas não é isso que Jesus está dizendo. E somente conhecendo o texto lá de 1 Samuel que nós conseguimos entender. Veja, por favor, 1 Samuel capítulo 21. Esses pães que Jesus fala aqui, os pães da proposição, literalmente os pães da presença, eram 12. E ficavam ali no tabernáculo na presença do Senhor. Capítulo 21, versículo 1. Então veio Davi, Nobe, o sacerdote, Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio, de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Aí Davi pergunta: agora que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Ou seja, os pães da proposição, da presença, 12, ficavam empilhados ali no tabernáculo. Se ao menos aos teus homens se abstiveram das mulheres. Então veja, realmente a lei dizia que somente os que trabalhavam ali no tabernáculo, somente os sacerdotes deveriam comer. Mas aqui foi observado o princípio de que eles deveriam estar puros. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição. Olha agora, que se tiraram de diante do Senhor quando trocados, no devido dia, por pão quente. Então, o sacerdote não entrou lá, tirou os pães dentro do tabernáculo e deu para os homens de Davi. Havia um momento em que os pães eram trocados. Então, eles pegaram ali os 12 pães, substituíram por outros, e esses que foram trocados, foram dados a Davi e aos seus homens. Então veja, ainda que somente o sacerdote deveria comer, pelo menos foram observados esses princípios. Eles estavam puros, e os pães eram aqueles trocados. Havia ali fome. O sacerdote observou que Davi estava em uma missão. Então o princípio foi mantido, os pães não foram assim desqualificados ou desprezados, eles estavam numa missão, eles estavam puros, eram os pães trocados. Então o sacerdote, ele foi condescendente a essa situação e deu ali os pães. Às vezes, irmãos, haverá uma situação de conflito, em que nós vamos ter que tomar uma decisão que não vai ser tão ideal assim, mas vai ser a melhor. Mesmo assim, o sacerdote observou: os homens estão puros, vamos pegar os pães trocados, e Davi está em uma missão. Foi uma necessidade ali. Terceiro, o descanso sabático prioriza o maior valor espiritual. Não lês na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Os sacrifícios, eles eram realizados no sábado, e era o dobro ali, inclusive, no sábado. Então o que era um sacrifício? Era sacrifício de animal mesmo. O que tinha que fazer? Carregar o animal, matar o animal, cortar, depois limpar, queimar. Isso é um trabalho. Então, naquele sentido
judaizante, farisaico, eles violaram o sábado por causa desse trabalho. No entendimento do judeu, que não podia caminhar, que não podia erguer uma coisa, está trabalhando, não pode comer isso porque está trabalhando, não pode fazer aquilo porque está trabalhando. E os sacerdotes no templo? Eles também estão num trabalho, ainda que seja espiritual, mas é um trabalho. Digamos assim, é um trabalho que está priorizando o valor, o peso espiritual. Então, um missionário, por exemplo, recebeu ali uma notícia e ele precisa ir visitar uma tribo naquele dia, e aquele dia é o domingo, e aquela tribo está muito longe, ele tem que caminhar e muito, ele deve ir, porque tem um peso, tem um valor espiritual nisso que ele está fazendo. O dia que eu fico mais cansado, por exemplo, como pastor, é o domingo. Eu estou desonrando o sábado, no sentido farisaico, sim, mas no sentido bíblico, não. Então veja que Jesus está colocando aqui uma questão que fecha o ponto dos fariseus. Como que eles vão responder diante disso? Vocês não amam Davi? Davi não é considerado como um dos maiores do Antigo Testamento para vocês? Mas o próprio sacerdote considerou a necessidade, a fome, a dificuldade e o contexto ali. E os sacerdotes no templo, eles não trabalham no sábado, eles não se esforçam no sábado. No sentido do fariseu, eles violavam o sábado, mesmo assim ficavam sem culpa, porque o próprio Deus ordenou que eles fizessem um sacrifício. Então veja que Jesus está ensinando aqui as pessoas, ou se esforçando para que as pessoas pensem sobre o dia do Senhor, e não somente caiam numa regra, porque se colocar uma regra assim, não pode cortar um animal, ou carregar alguma coisa no dia de sábado, como que o sacerdote vai cumprir isso? Se ele mesmo tem que carregar o animal no sábado. Jesus então diz: aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. O descanso sabático prioriza o maior valor espiritual, e o descanso sabático é a prática daquele que ama. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês só pensam em holocaustos, a mente de vocês está sempre voltada para sacrifício, holocausto, lei, quantos passos eu posso dar, o que eu posso comer, o que eu não posso fazer, o que pode, o que não pode. Eles ficavam trabalhando em cima disso. Eles não tinham misericórdia, não estavam nem aí se os discípulos estavam com fome ou não, se o homem tinha a mão ressequida ou não. Quer dizer, não tinha misericórdia no coração deles, não tinha amor. Tinha lei, lei e lei. Quando Jesus chamou Mateus, diz em Mateus capítulo 9, Jesus se sentou, versículo 10, com publicanos, pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Tendo visto os fariseus, perguntavam aos discípulos, veja, vendo isto os fariseus, e no capítulo 12 também diz, vendo isso, quer dizer, eles estavam sempre observando para criticar, para condenar. É assim que funciona o fariseu, ele está sempre criticando e apontando os erros. Porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Isso era uma ofensa para o fariseu, alguém falar, ó, fariseu, vai e aprenda o que significa Oséias. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Porque tinha lei até sobre isso, com quem eu posso sentar, por quanto tempo eu posso sentar, quem eu devo evitar, quem eu não devo evitar.
Jesus diz: vocês não têm misericórdia no coração. Só holocausto, uma vida religiosa mecânica, honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês não têm misericórdia de ninguém. Só quer oferecer holocausto, só quer cumprir a lei pela lei e não por amor a Deus. É por isso que vocês condenaram inocentes. Ide e aprendei. Aqui nesse texto Jesus diz: se vós soubesseis o que significa, Mateus 12. No versículo 3 Jesus diz para os fariseus: não lestes o que fez Davi? No versículo 5: não lestes na lei? Jesus está abrindo a palavra, por assim dizer, dizendo: você não leu lá em Davi, lá as leis dos sacerdotes, Oséias? E a questão é que eles leram, mas ao mesmo tempo eles não leram. Eles leram de uma forma carnal e humana, não espiritual. Deus precisa, irmãos, mostrar a verdade para o homem. Não é uma leitura carnal, humana. É preciso aquele momento espiritual, que o próprio Espírito Santo mesmo mostra o significado maior do texto. Jesus disse: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Não adianta conhecer a Escritura se não conhecer também o poder de Deus. Quanto mais você orar, mais você vai entender a Bíblia. Não no sentido assim arqueológico, histórico, geográfico. Eu estou falando do sentido mais profundo da palavra de Deus. Jesus então demonstra misericórdia. Ele entra na sinagoga, tem um homem ali com a mão ressequida, paralisada, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Eles tinham uma lei que dizia assim: pode curar só se a pessoa estiver morrendo. Portanto, Jesus curar no sábado para eles foi uma ofensa, porque Jesus quebrou totalmente essa tradição deles. Pode curar apenas se a pessoa estiver morrendo. Que tolice! A gente não deve ter medo, irmãos, de tradicionalismo religioso que não está ligado à palavra de Deus. Não precisa ter medo de violar essa tradição religiosa apenas pela tradição em si mesma, se você não foi convencido pela palavra de Deus. Agora é óbvio que você tem que ler a palavra de Deus para saber o que é e o que não é. Tem que orar, tem que buscar. É lícito curar no sábado? Jesus então, com essa sabedoria absoluta que ele sempre teve e tem, disse assim: olha, se vocês encontrarem uma ovelha, e essa ovelha no sábado cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Daria prejuízo, não é? Então esse esforço e tira. Todo o esforço. Então eles eram tão rigorosos com essa questão que não pode fazer esforço, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Jesus disse: olha, mas vocês tirariam uma ovelha? Imagina uma ovelha ali numa cova, o esforço que você teria que fazer para tirar aquilo. Todas as regrinhas deles eram menores do que esse esforço aqui. Qual dentre vós será o homem que? Jesus diz: olha para vocês mesmos. E quanto mais vale o homem que uma ovelha? Mas, irmão, será que eles realmente queriam discutir o sábado, ou eles queriam pegar Jesus em alguma situação? Porque Jesus poderia ensinar eles, se eles realmente tivessem boa intenção. Eles não tinham. Eles eram ímpios. Eles não estavam nem aí se guardar sábado, não guardar sábado. A motivação deles era o orgulho, era a soberba. Eles queriam pegar Jesus em alguma situação. Marcos 3, que é o texto paralelo a esse, diz: estavam observando a Jesus. Veja, sempre olhando para criticar. Estavam observando a Jesus
para ver se o curaria em dia de sábado, este homem aqui, a fim de o acusarem. Eles gostavam disso. Lucas 6 também afirma: os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Jesus poderia curar no domingo, na segunda, em outro dia, mas ele quis curar no sábado. Ele realmente quis quebrar essa tradição. Diz o texto que Jesus chamou o homem para o meio, olhando-os ao redor. Eu estou pegando aqui os outros evangelhos para criar a cena toda. Diz o texto que Jesus, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Eles não tinham misericórdia dos discípulos com fome, eles não tinham misericórdia do homem aqui com a mão ressequida, eles não estavam nem aí para as outras pessoas, na verdade. Jesus então, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Então veja, Jesus colocou aquele homem da mão ressequida no meio de todos e olhou para todos os fariseus e escribas ali. Estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Ou seja, Jesus quebrou ali aquele legalismo diante de todos. Imagina a força da cena que Jesus fez ali. Imagina o rosto, o semblante desses fariseus e escribas. Tanto que diz Lucas, eles se encheram de furor. Com quem diz: quem você pensa que é para fazer isso? E olha as declarações de Jesus no versículo 6: aqui está quem é maior que o templo. Ou seja, ele se submeteu à lei, mas ele era senhor da lei do templo. Quem poderia dizer isso? Mas, versículo 8: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E agora, diante dessa pergunta, é lícito curar no sábado? Jesus diz para o homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. O homem com a mão paralisada ali, fechada, diante da ordem do Senhor Jesus, aquela mão se abre. Se você falar para um homem que tem a mão ressequida, estende a mão, isso vai ser um insulto. Mas não é quando o Senhor Jesus fala. Porque Ele dá, Ele concede aquilo que Ele ordena. Se Ele disse para esse homem: estende a mão, é porque Ele vai capacitar este homem para estender a mão. Se Deus mandou que você faça algo, é porque Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar a fazer. Jesus disse: estende a mão, é porque aquele homem agora, pela fé, pode estender a mão. Estendeu-a e ela ficou como a outra. Daí essa reação tão radical deles. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Quer dizer, vamos matar este homem. Eles se encheram de furor, Lucas 6. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 6, nos dá um detalhe muito importante dessa situação aqui. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos. Então conspiravam contra ele junto com herodianos, ou seja, gente que tinha ali uma certa amizade, um favoritismo, que gostava de Herodes. Então veja, curar no sábado não pode, mas fazer aliança ímpia com ímpio, querer matar o inocente, isso pode. Veja a incoerência deles.
Veja o espírito fariseu para onde leva, onde cai. Eles eram críticos, facciosos, maldosos, astutos, um espírito destruidor. Por último, o descanso sabático considera as oportunidades para fazer bem. É lícito nos sábados fazer o bem. Os fariseus estavam tão preocupados com aquilo que era proibido, eles queriam proibir, não aquilo que a palavra de Deus ensina, mas aquilo que a tradição deles inventou, que eles não pensavam mais em outras coisas: o bem, a piedade, a misericórdia. Que quando a nossa mente funciona em termos de lei, não há espaço para misericórdia, não há espaço para fazer o bem. Nós temos que cumprir a lei. A lei é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas veja, nós cumprimos a lei porque nós amamos a Deus. Não pode ser no sentido do fariseu, senão nós vamos sair e fazer aliança com Herodiano, querer matar, não tem misericórdia no coração, não tem amor, só tem legalismo, tradicionalismo, uma religião negativa, o que não pode fazer. Não, pense também o que você pode fazer, o que você deve fazer. Hoje é o dia do Senhor, então não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Esse não é o espírito da palavra de Deus. É lícito nos sábados fazer o bem. Jesus disse em Marcos capítulo 2 que o sábado foi estabelecido para o homem e não o homem para o sábado, como se fosse um peso que o homem deve carregar. Não, Deus fez isso para o bem do homem. Foi o farisaísmo, foi o judaísmo antigo que estragou completamente o dia de descanso do Senhor. Deveria ser um deleite, deveria ser um dia de fortalecimento espiritual, de crescimento. Ele faz o que não é lícito no sábado, por causa da tradição do Talmud, Mishnah e outros livros judaicos. O sábado foi estabelecido por causa do homem, para o bem do homem, para o proveito do homem, e não como se o homem tivesse que carregar esse peso como era no caso dos fariseus. A nossa confissão de fé de Westminster, muito sabiamente, coloca nesses termos: este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações. E é aqui que eu desejo aplicar-nos. Olha o princípio da confissão de fé, que é baseado em Isaías 58 e em muitos outros textos. Nós só aguardamos o dia do Senhor se nós preparamos os nossos corações. Se a pessoa está mais preocupada se o time ganhou ou perdeu, se a pessoa passou a tarde assistindo televisão, em redes sociais, ou em passeios que dispersam completamente a mente, ela não preparou o seu coração para o culto. Se eu perguntasse para você qual o momento mais importante da sua semana, a sua mente deveria tirar assim rapidamente a resposta: o culto. E a gente se prepara para aquilo que é importante. Nós vemos o Brasil inteiro parar por causa da Copa. É um momento ali gostoso, festivo em família, mas irmãos, será que nós preparamos tanto assim para o culto, por exemplo? E o jogo foi frustrante, né? Todo mundo ficou frustrado com aquilo. Deus é o único que nunca frustra. Pelo contrário, Ele supera as nossas expectativas. Então vale a pena, irmãos, esperar e preparar o coração para o culto, para a glória, para o céu, não para essa vida. Tendo devidamente preparado os seus corações, de antemão ordenado os seus negócios ordinários. Ou seja, você
vem para a escola dominical, porque isso já pressupõe, né? O crente vem para a escola dominical. Já é um pressuposto isso. O que nós devemos fazer no sábado à noite? Dormir cedo. Não ficar assistindo filme até tarde, jogando videogame, computador até tarde, em festa até tarde. Como que a pessoa se prepara para que na escola dominical seja aqui cheia de vigor, uma mente concentrada, o corpo assim, disposto para participar? A guarda do domingo acontece se a pessoa se prepara antes. Começa no sábado, você vai se preparando. Ordenado os seus negócios ordinários. Basta você pensar assim: o domingo é um dia especial para mim ou é como os outros? Se for como os outros, você está pecando. Você está quebrando o 4º mandamento, daqueles 10 mandamentos. Meus irmãos, hoje nós ficamos assim possuídos pelas coisas, parecem. Eu não consigo ficar sem assistir aquele jogo no domingo. É terrível que é justo no domingo, né, esses jogos. Não consigo deixar de olhar o Facebook no domingo, de olhar o e-mail. Eu não consegui ir no shopping durante a semana, eu vou no domingo. Eu não consegui fazer isso durante a semana, eu vou no domingo. Eu acabo com o domingo. A Confissão de Fé, portanto, é muito sábia. Foi escrita pelos homens de Deus puritanos, ordenado os seus negócios ordinários. Mas pastor, se eu não estudar no domingo, se eu participar da escola dominical, se eu vier para o culto, eu não vou bem na prova segunda. Você vai mal se você faltar aqui na igreja, isso sim. Se Deus não tiver o primeiro lugar na sua vida. Nós precisamos criar, irmãos, mais expectativa com respeito ao domingo. Tem uma música mundana que diz que o domingo quer que passe o domingo, né? Domingo não tem nada, no domingo não faz nada. Isso é coisa do mundo. O domingo para nós deve ser um deleite, como diz Isaías 58. Um deleite em Deus, um prazer em Deus, mais oração, mais Bíblia, mais tempo na casa do Senhor, e não querer sair correndo da igreja para ir embora. Cada vez mais o culto fica reduzido, cada vez mais as pessoas ouvem menos mensagens, tem menos estudo, menos aula, e o pouco que temos hoje, tem gente que acha que é muito. Se passa um pouco do horário do culto da escola dominical, a reclamação, a cara fechada. Não deveria ser esse o espírito. Os familiares devem saber como nós olhamos para o domingo. Talvez um dos mandamentos mais quebrados hoje é observar o dia do Senhor. Se você perguntar para um cristão, ou se alguém perguntar para você, você guarda o domingo? Por quê? E como? O que você responderia? A confissão continua: não só guardam durante todo o dia. Eu não vou na igreja de manhã porque eu vou à noite. Mas veja, a confissão sabiamente, extraindo da palavra de Deus este ensino, diz: guarda durante todo o dia, e não períodos do dia. Um santo descanso das suas próprias obras, palavras, pensamentos, a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações. Portanto, não é um dia de dispersão. Vou procurar lazer, vou procurar recreação, vou procurar passeio. Não. Um santo descanso das suas próprias obras, palavras, pensamentos, a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações. Esse é o ensino da palavra de Deus. Eles acertaram em cheio, estes homens de Deus. Mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia.
Tem um livro muito interessante de Martinho Lutero, se eu não me engano é o Catecismo Menor, que ele escreveu, não o nosso Catecismo Menor, o dele. E lá no prefácio ele escreveu o seguinte: para que os pais orientem os seus filhos no dia do Senhor. Sabe o que era isso? Eles saíam da igreja domingo, iam para casa estudar a Bíblia juntos. Por exemplo, você pai, mãe, sabe o que seu filho aprendeu hoje na escola dominical? Você sequer sabe o que seu filho está estudando na escola dominical? Deveres de necessidade e misericórdia. Quem sabe você poderia visitar alguém no domingo, é lícito, para evangelizar a pessoa, para aconselhar, para compartilhar a palavra de Deus. Eu não quero ficar parado dormindo no dia do Senhor. É claro que não. Dormir é bom no domingo, porque você vem mais disposto para o culto, por causa disso. Mas ficar numa inércia a tarde inteira também quebra o mandamento. Quem sabe você poderia visitar alguém, aconselhar alguém, ajudar alguém, estar nos deveres de necessidade e misericórdia. Jesus ajudou esse homem aqui. Jesus permitiu que os discípulos colhessem ali, estavam com fome. Quem sabe alguém está passando necessidade, você pode ajudar. Veja, não é somente um pensamento o que não pode. Não, vamos pensar o que pode. Vamos redirecionar para aquilo que a palavra de Deus ordena, para aquilo que Jesus fez e os irmãos apóstolos. Cristo é o Senhor do sábado, é maior que o templo e é o descanso da nossa alma. Achareis descanso para a vossa alma. Ele então é o nosso sábado. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos firmes e fiéis. Que Ele nos dê consciência para guardarmos o dia do Senhor. Que essa igreja permaneça fiel àquilo que a Bíblia ensina, sem extremos, legalismo num ponto ou libertinagem no outro. Vamos para a palavra de Deus. Vamos mergulhar naquilo que o Senhor nos ensina sobre o sábado na palavra. Que Ele nos ajude. Amém. Vamos orar.